Pessoal, retornamos agora do nosso intervalo e eu recebi uma visita aqui, estou com o tutor de Santana do Piauí, microrregião de Picos, tá? Ele veio nos fazer uma visita aqui nessa nossa aula, estamos aqui com o tutor, alô Santana do Piauí, o tutor de vocês está aqui nos prestigiando, tutor Francisco, que auxilia vocês aí, retirando todas as dúvidas, já solicitou algumas questões, bem interessado em levar o maior número de conhecimento possível para vocês. Obrigada pela presença, tá? Espero que esteja gostando da aula e aproveite. Viu, pessoal de Santana? Ó, o tutor de vocês está aqui, bastante interessado nas aulas e nas dinâmicas, tá? Pessoal, eu vou pedir aí para abrir algumas telas para me conhecer um pouquinho de vocês, que vou estar aí com vocês nessa disciplina. Nós teremos outro encontro, né, mais 2 encontros, o próximo será dia 15 de setembro. Assunção do Piauí, pessoal de Assunção do Piauí. Deixa eu ver vocês. Prazer estar com vocês, espero que estejam aproveitando, viu? Ah, adorei! Espero que estejam... Pedro II, agora o pessoal de Pedro II. Ah, estou vendo aqui o pessoal de Pedro II, prazer estar com vocês hoje, espero que estejam aproveitando. Pedro II, baixe a câmera, está um pouco alto, eu só vejo o teto. Para me ver o pessoal de Pedro II, a câmera. Batalha. Deixa eu ver, Pedro II vai aparecer agora, o pessoal de Batalha. Agora Pedro II. Agora estou vendo vocês. Pedro II. Vamos fazer um tour, só para me visualizar, conhecer um pouquinho da carinha de vocês, que estão aqui dispostos a aprender sobre teorias da administração, nesse sábado. Pessoal de Pedro II. Milton Brandão. Quase. Ai, prazer. Espero que estejam gostando da aula. Vamos ver se pega a Guaribas. Guaribas. Perto de São Raimundo Nonato. Prazer, pessoal. Espero que estejam aproveitando. Adorei, estou adorando mesmo essa experiência. Vamos ver Currais. Certo. Depois eu faço uma rodada para visualizar a carinha de vocês, mas foi um prazer, tá? Porque é necessário, né? A professora vê os alunos de vez em quando, mas é um prazer, tá? Estar hoje com vocês nessa disciplina, espero que estejam aproveitando. Se vocês tiverem dúvida, podem escrevê-la, que nós iremos responder. A professora assistente, ela está me auxiliando nisso, deixando em foco aquilo que vocês estão julgando mais importante, para que eu possa dar esse feedback para vocês, tá? E é isso mesmo, aproveitem a disciplina foi feita para vocês, eu estou aqui para ministrar a melhor aula naquilo que eu puder, né, pessoal? Porque a professora aqui é humilde, né? Para que vocês tenham acesso ao conhecimento, para que vocês efetivamente aprendam, e não é só aprender, não é a decoreba. Eu não gostaria que vocês assimilassem decorações, né, de conceitos. O mais importante é vocês assimilarem
o ponto-chave de tudo isso que nós falamos aqui durante essa aula, porque é isso que vocês vão levar para a vida, né? O profissional que vocês vão se formar não é aquele profissional que está preso às teorias, que vai abrir a cada situação um livrinho lá para verificar qual é a teoria, como é que ele vai aplicar as teorias na base. Não, o profissional é aquele que agregou conhecimento durante esses anos de formação, e ele sabe de todas as teorias o que é primordial. E é isso que eu quero repassar para vocês. É isso que eu quero que vocês assimilem a cada aula. Por isso também é importante que vocês venham para as aulas, para vocês fazerem as perguntas, né? Porque surgem muitas dúvidas durante o processo de leitura. E nem sempre ler sozinho nos facilita a aprendizagem. Portanto, essas aulas, elas são extremamente importantes para vocês tirarem as dúvidas, para vocês esclarecerem alguns pontos. Como a atividade de vocês vai ser entregue após as minhas aulas, é o momento também de vocês trazerem aquela questão que vocês não entenderam, ou então no fórum, o que eu gostaria que vocês fizessem no fórum. Eu recebi até um questionamento de um tutor que falou sobre o fórum estar mais preso ao conceito de teoria neoclássica do que efetivamente a contextualização da teoria clássica com a teoria neoclássica. Porque o que eu quero que vocês entendam é que a teoria clássica, apesar de mais antiga, ser a segunda teoria da ADM, da administração, ela ainda é considerada uma teoria primordial até hoje, até porque a teoria neoclássica é um repostulado da teoria clássica. Nós tivemos ênfase na estrutura e ênfase nas tarefas depois com a teoria clássica. Então, a teoria neoclássica ela veio reafirmar aquilo que a teoria clássica ela já tinha dito. Então, no fórum, eu gostaria que vocês fizessem esse link. Evitar a decoreba é realmente assimilar a disciplina, conseguir colocar na prática aquilo que vocês aprenderam. Vocês nunca mais, eu espero, né? Que vocês esqueçam o que é centralização, o que é descentralização. Vocês, ao entrarem dentro de uma organização, que vocês consigam visualizar e aí verificar quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o que vocês vão poder melhorar, agregar. Não é puxando sardinha para o nosso lado, porque eu sou formada em administração, apesar da minha área ser finanças. Eu gosto muito de cálculo. A minha área de pós-graduações é a área financeira. Mas eu acredito que o administrador, ele é efetivamente o profissional de desenvolvimento. Por quê? Porque se ele vai trabalhar dentro de uma outra organização, ele vai procurar desenvolvê-la da melhor maneira possível. E aí ele vai desenvolver a organização, ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda, ele vai gerar receitas para a União, ele vai desafogar o setor público, né? Porque muitas vezes a cidade, ela emprega grande parte da população economicamente ativa, porque ela não tem indústria, porque ela não tem a iniciativa privada desenvolvida. E se vocês forem empreender na região de vocês, quanto melhor vocês gerirem as organizações, ela vai crescer, ela vai se desenvolver melhor para vocês, porque ninguém abre uma organização pensando em fechá-la, né? Ninguém vai colocar capital, recursos, tempo para fechar uma organização depois de um certo tempo. E quando vocês fazem essa atividade, vocês geram emprego, vocês geram renda. Então, não é diminuindo nenhuma das outras formações. Mas a nossa, ela tem essa incumbência, principalmente na nossa região, tão carente de empregabilidade, de desenvolvimento. Então, para mim, novamente vou repetir, porque não é balela, eu estou felicíssima de estar aqui hoje, com vocês, repassando essa aula por uma formação que não é só porque eu sou administradora, mas porque eu julgo extremamente importante. E eu quero que vocês aproveitem ao máximo. O prazer é todo meu de estar aqui hoje, de fazer parte dessa equipe que só quer o melhor para vocês e a melhor formação possível. E o pessoal, eu vou lhe dizer, é difícil, não é fácil não, precisa ter gabarito. O pessoal, todo mundo qualificado, processo seletivo, exigência. Justamente para vocês, tem os melhores professores, os melhores profissionais aqui desse lado. Então, eu faço com muito, muito prazer. Muito obrigada pela receptividade, pelos elogios. Isso só me faz querer ser uma professora melhor e melhorar mais ainda a minha aula no dia 15, que nós teremos a segunda unidade. Mas eu estou, assim, encantada. Extremamente encantada, e eu só quero formar o melhor profissional possível.
e desenvolver nossa região, gerar emprego, e é isso aí, vamos que vamos. Eu já tinha falado, né, pessoal, antes do intervalo, iniciado a explicação sobre essa departamentalização, que é a departamentalização geográfica. Então, a ênfase dela, pessoal, é justamente as regiões. Quando eu vou discriminar cada região, eu tenho uma franquia, ou eu vou abrir filiais da minha empresa, qual vai ser o foco? Discriminar onde eu vou colocar essas filiais. Quais regiões eu vou colocar, quais são os pontos fortes, os pontos fracos de cada região, o que eu vou precisar. Eu tenho público-alvo naquela região, aquela população, ela consegue custear o meu produto não é muito caro para aquela população, eu vou ter clientes, aquela população necessita do meu produto, então quando o estudo é da região, para verificar se é possível ou não, ou verificar quais são os custos que eu vou ter, ao abrir uma organização naquela região, eu tenho uma departamentalização geográfica. Se ficar alguma dúvida, pessoal, podem repassar, podem anotar que eu paro sem problema nenhum e retiro todas as dúvidas que vocês tiverem. E aí também nós temos a departamentalização por clientela. Então, geralmente, as lojas de departamento, Marisa, a Riachuelo, elas têm os departamentos de moda feminina, masculina, infantil. Então, ela determina o tipo de clientela e o foco dela. Quando eu determino o tipo de clientela, ou eu faço uma divisão por classes, eu presto um serviço, e eu tenho serviço para todo tipo de pessoa e para todo bolso. Então, eu tenho serviços mais baratos, eu tenho serviços mais caros, então eu tenho uma departamentalização também por clientes, que é baseado na renda do meu cliente. Então, eu tenho um serviço para os clientes da classe A, os clientes da classe B, os clientes da classe C. Quando eu faço qualquer divisão da minha organização, que o foco é o tipo de cliente que eu quero atingir, eu tenho uma departamentalização por clientela. Então, aqui, ó, eu tenho a divisão de vendas. Essa divisão de vendas, ela vai focar nos clientes. Aí, aqui eu coloquei departamento feminino e o departamento infantil. Aí eu coloquei seção de perfumaria, moda praia, inverno, moda verão. Aí eu tenho também seção de roupas, seção de brinquedos. Então, eu vou discriminar os meus clientes e o que eu quero alocar em termos de serviço para cada cliente. Então, apesar de ser vários tipos de departamentalização, mas é simples, né? Nós vimos departamentalização por funções, que foca na função, departamentalização geográfica, que foca realmente no tipo de região ou nas regiões. Eu tenho departamentalização por produto, quando eu foco no produto que eu vou desenvolver, qual que eu vendo mais, qual que eu vendo menos. Departamentalização por clientela, que o foco é eu estudar realmente o meu cliente, é saber quais são as suas necessidades. Então, a organização ela precisa se atentar a isso. Qual é a função do administrador? Gerir as organizações de forma correta, de forma eficiente e eficaz e obter os resultados almejados pela organização, independente do tipo. Por isso que essas minúcias, né, dessa teoria, elas são tão importantes e vieram aparecendo ao longo da disciplina. Mas, no geral, vocês viram que, apesar da unidade ser extensa, se vocês tiverem curiosidade de pegar, ela é uma unidade fácil de você entender, ela é uma unidade fácil de compreensão, tá? Por isso que eu quero que vocês venham para as aulas e retirem as dúvidas, porque fica mais fácil de você assimilar de forma mais sucinta esses conteúdos que lá no livro é extenso, que às vezes tem uma linguagem que vocês não entendem, tá certo? Aí, departamentalização por processo. Toda departamentalização, além de você discriminar e dividir, ela também tem a função de entendimento. A departamentalização por processo, você vai fazer o quê? Você vai descrever todo o processo que a sua organização ela vai passar. Então, todo o processo organizacional, vamos dizer, eu vendo salgado lá na minha cidade. Quais são os processos que eu tenho na minha venda de salgados? Eu compro a massa, o material que eu utilizo para fazer o salgado, eu faço a produção de salgados, eu congelo o salgado, aí depois
eu frito na hora que eu vou vender, ou então eu deixo lá congelado apenas para a encomenda, ou então eu faço a fritura do salgado antes de vender no ponto específico, ou eu faço diariamente essa fritura porque eu tenho uma lanchonete, e depois eu tenho uma venda efetiva do salgado. Então, todo esse processo de compra da matéria-prima, da produção do salgado, mais o processamento da matéria-prima, que é justamente você produzir os salgados, e a saída da matéria-prima, que é você vender os salgados, é também conhecido como departamentalização. Só que vocês viram aqui que é completamente diferente, né? É uma seta. Geralmente nós tínhamos lá aqueles organogramas, tudo bonitinho. É porque não é aquela coisa, administração, pessoal, não é aquela coisa, aquela caixinha bonitinha. Vocês têm várias teorias, só que vocês vão ter que extrair o que cada teoria vai agregar. Então não é porque nós estávamos vendo só organogramas que a departamentalização por processo tinha que ser, porque processo é isso. É um caminho. Essa é a verdade, é um caminho pelo qual todas as suas atividades da organização ela vai perpassar, desde a compra da matéria-prima, a entrada da matéria-prima, a produção da matéria-prima e a venda. Se é uma prestação de serviço, do mesmo jeito. Você, para prestar serviço, você compra determinados materiais. Se você tem uma instituição de ensino, uma consultoria. Para prestar consultoria, você compra materiais. Esses materiais é aquilo que vai lhe auxiliar, seja um papel para mostrar um fluxograma, para mostrar as metas a ser tratadas. Então, você tem um processo para desenvolver todas as atividades da sua organização. É preciso estudar esses processos para ver quais são os custos que eu tenho. Como eu sou das finanças, eu sempre vou falar para vocês custos, né? Que é tudo na ponta do lápis. Olha, nós temos um problema seríssimo com as pequenas organizações. Segundo dados estatísticos, principalmente do Sebrae, elas chegam a fechar antes dos 2 anos de vida. E eu vou lhe dizer sinceramente, eu acredito que é gestão. E principalmente gestão financeira. Não é pelo fato de estarmos estudando teoria que a gestão financeira não está aqui. Quando você faz o processo da sua organização, você vai lá pontuar todos os custos que você tem. Então, você está fazendo as finanças da sua organização. E você só sabe se você tem lucro ou prejuízo se você sabe quanto é que você vai gastar. Você não pode produzir essa bancada aqui e vendê-la por R$100 se ela custa para você 110. Porque você precisa calcular o preço dessa bancada e depois é que você vai colocar o valor, quer dizer, o custo dessa bancada, para depois você calcular o preço que você vai cobrar por ela. E isso você só faz com gestão. Tá? Por isso que essa disciplina ela é importante, porque ela vai embasar todas as outras. Quando você faz o processo da sua organização, você vai dizer até de onde você compra a matéria-prima. Você vai elencar vários fornecedores, porque você não vai ficar preso na mão só de um. Não é verdade? Vai que o produto eleve o preço ou que o fornecedor não possa ter aquele material naquele dia, aí você vai deixar de produzir e vender seus salgados? Não, você já tem outros fornecedores em mente. Então, o processo, ele já lhe auxilia em tudo isso, nessa dinâmica. É quem é meu fornecedor, quem é a minha matéria-prima, como é que eu transformo a minha matéria-prima, né, que são as massas, o material que eu utilizo para fazer salgado, nos salgados, para quem eu vou vender, quem é meu público-alvo, como é que eu vou embalar esse salgado, eu vou fazer uma caixinha personalizada para agregar valor ao meu produto e as pessoas dizerem assim, eu vou comprar o salgado na mão da Joana, porque o salgado ele vem embalado, ele é sequinho, a caixinha é toda pensada, é personalizada. Então, quando eu faço quando eu estipulo esse caminho, eu traço esse caminho, eu estou utilizando uma departamentalização por processo. E, acho que passei demais, pessoal. Departamentalização por projetos. Essa departamentalização, ela é um subtópico daquela departamentalização por processos. Por quê? Porque vocês vão pagar uma disciplina
ou pelo menos vão ver em uma determinada área, que é a administração da produção, que é justamente você estudar todo o processo produtivo ou a prestação de serviço da sua organização. E quando você fizer isso, você faz um projetinho, que esse projeto é aquilo que você vai desenvolver na sua organização. Se é um produto, você vai fazer o projeto desse produto, você vai discriminar, porque lá no processo eu ia elencar os processos até pegar minha matéria-prima e transformar em produto final. Aqui eu vou colocar mesmo, né, eu vou escrever o projetinho, eu vou comprar de 5 fornecedores, matéria-prima tal, para fazer 10 tipos de salgados. Então, eu tenho um projeto, seja para o produto que eu estou produzindo e vendendo, ou seja para a minha prestação de serviço. Por isso que essa departamentalização, ela é um subtópico da departamentalização por processo. Tá? Mas, basicamente, são os mesmos critérios. Eu tenho alguém que gerencia um projeto e aí eu vou ter pessoas que vão cuidar desse projeto. É claro que aqui eu coloquei um projeto bem amplo, né? Tem até engenheiro de compra. No caso, você vai colocar que no seu projeto, você é a detentora do projeto, você é o gerente do projeto, aí você tem 2 pessoas que vão lhe auxiliar. Vamos dizer que no seu projeto você tem auxílio de uma pessoa da área de administração, você pode colocar colaborador do projeto, algum consultor que esteja lhe auxiliando, algum professor que você solicitou ajuda, tá, para desenvolver esse projeto. Se você pediu para alguém calcular os custos, porque você não entende muito de contabilidade, você pode colocar o contador do projeto. Não precisa necessariamente ser um projeto robusto. Mas o que eu quero dizer é que você precisa projetar efetivamente tudo aquilo que você vai fazer. Porque abrir uma organização e geri-la de qualquer maneira não a desenvolve. Eu sempre pego muito no pé assim, dos meus alunos nesses termos de gestão, porque o que eleva uma organização, a faz se desenvolver, crescer, o que faz ela sair de uma portinha para um prédio é gestão. Você começa pequenininho, você começa a gerir sua organização de forma correta, você faz muito bem o seu serviço, você presta um serviço de qualidade, você tem um produto bom. Então, você não precisa fazer mais nada, porque a tua organização ela vai crescendo num ponto que quando você vê, você já saiu de uma portinha e está num prédio. Isso tudo é gestão. E por isso que eu sou maravilhada com a nossa formação, porque nós somos efetivamente treinados, formados, né? Para fazer isso, para gerir. Tá? Então, não tem outra formação. A nossa formação é que vai fazer a iniciativa privada ou a iniciativa pública ou a parte social se desenvolver. E é por isso que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Ainda mais vendo aquela quantidade de pessoas que eu vi assistindo a aula tamanho sábado. E é isso mesmo, pessoal. Como eu escolho essa departamentalização? Por que eu vou utilizar a departamentalização de clientes em vez da departamentalização de produtos? O que vem primeiro? A departamentalização de processos ou a departamentalização de projetos? Então, o que vai determinar é alguns pontos principais. Aqui eu coloquei esses pontos, mas podem surgir outras coisas que vocês vão elencando. O que eu mais uso? Qual é o meu foco? O foco é o que eu estou produzindo ou o foco é o meu cliente? O que eu tenho maior interesse? Eu tenho maior interesse em diversificar a minha clientela, ou o meu interesse é colocar filiais no interior do Piauí da minha loja? Os princípios que eu tenho é de controle total das atividades da minha organização, ou é ter um projeto efetivo? Porque se eu quero controlar todo o processo produtivo de prestação de serviço, eu vou querer uma departamentalização por processo. Agora não, eu sei de tudo. Eu sei onde eu vou comprar o material de salgado, eu sei fritar, eu sei vender. O que eu preciso é colocar um projetinho na ponta do lápis. Então, eu vou fazer uma departamentalização por projeto. Agora, o meu foco, não. Meu foco é colocar filiais em todo o interior do Piauí. Então, a minha departamentalização vai ser por região geográfica.
vai ser a departamentalização geográfica. Então, é isso que vocês precisam entender, que é o que você vai usar, que é o seu foco, qual é o nível de conhecimento que você quer da sua organização. É isso que vai determinar o tipo de departamentalização que você vai utilizar. E você pode utilizar todas elas, sem problema nenhum. Só que agora eu vou abordar algumas das críticas à departamentalização. E outra coisa, princípio da supressão da concorrência. O objetivo da departamentalização é você entender a organização. Mas uma organização muito departamentalizada, ela pode gerar concorrência entre os gestores de cada departamento. Então, um dos principais objetivos tem que ser suprimir essa concorrência. Então, se eu verificar que a minha organização está me dando muito problema com relação à ego, à concorrência entre os próprios gerentes e supervisores, eu vou tentar diminuir essa departamentalização, ou eu vou tentar conversar com eles, reduzir, mudar o pessoal, porque o princípio da supressão de concorrência é evitar isso. A departamentalização ela é boa, ela é muito boa, ela efetivamente lhe proporciona conhecimento sobre a sua organização, sobre o seu processo, sobre o seu cliente, o tipo de cliente que você tem, o que você precisa. Às vezes, eu perdi um pouco das minhas vendas, eu tenho uma lojinha de roupa, e eu estou perdendo as minhas vendas. O que é que eu preciso? Eu preciso focar no meu cliente, eu preciso entender o meu cliente, o que ele quer. O meu cliente agora, ele não quer chegar numa loja e sair na mesma hora, comprar a peça. Ele quer chegar, ele quer sentar, ele quer verificar tudo com mais calma, ele quer ter tempo. Então eu vou colocar aqui um sofá, uma poltrona, eu vou colocar aqui uma aguinha, um café, e eu posso atrair o meu cliente dessa maneira. Nem sempre. Olha, uma pergunta excelente, mas a concorrência nos departamentos não irá gerar uma excelência no serviço? Nem sempre. O seu questionamento ele está correto, corretíssimo. E a maioria das vezes, mas isso, concorrência de mercado, gera uma excelência no serviço. Vamos entender, existem basicamente dois tipos de concorrência organizacional. Existe o laissez-faire, que eu não sei se vocês já ouviram esse termo. O que é isso? Que é a livre concorrência do mercado. O mercado por si só funciona. E ele só funciona porque ele tem concorrência. Eu tenho uma empresa numa cidadezinha pequena e só eu presto um serviço de limpeza de automóveis. Então eu cobro um absurdo e eu não presto um serviço nem tão bom. Mas todo mundo precisa ir na minha empresa porque só eu presto esse serviço. Quando abre uma outra empresa semelhante à minha, que oferta um serviço melhor e um preço menor, eu vou ter que reaver tudo aquilo que eu estou fazendo e as minhas atividades. Então, essa concorrência fez eu melhorar o meu serviço. Mas essa é uma concorrência de mercado. É por isso que a legislação brasileira hoje, ela delimita o período que você detém sobre uma produção quando aquilo que você produz, que você inventou, quando a sua patente é de bem comum. Durante um tempo você pode produzir, só você pode vender, mas depois de um tempo a Constituição ela te tira esse direito para permitir a livre concorrência, porque aí qualquer pessoa vai produzir e quando você tem... Não, o termo ele está correto. Só que aqui na departamentalização é a concorrência entre os departamentos. O termo que eu falei, laissez-faire, que é livre concorrência de mercado. É esse o termo que eu falei que vocês querem, que a pessoa perguntou? É laissez-faire. É um termo em inglês que significa livre concorrência, tá? Mas isso é concorrência de mercado, que delimita justamente a questão da patente. Então, assim, eu inventei o escorredor de arroz. Durante um tempo, eu produzo e vendo esse escorredor, mas depois de determinado tempo, a Constituição me retira esse direito, qualquer pessoa produz escorredor de arroz e vende. Isso faz com que o preço diminua e a qualidade aumente. Isso é concorrência de mercado, e ela tem realmente essa função de melhorar a qualidade no serviço. Então, por isso que eu achei excelente, estou adorando a participação de vocês. Mas o que a departamentalização...
ela tenta evitar é a concorrência dentro da organização. É isso que ela diz que é ruim. É o departamento de vendas brigando com o departamento de compras. É o departamento da seção feminina brigando com o da seção masculina, querendo vender mais. É o fato de você querer prejudicar de forma deliberada um colega seu de trabalho. A gente sabe que em algumas organizações acontece, né? Então é isso que ela quer suprimir, tá? Então, são duas concorrências distintas, tá? Aqui nós estamos falando em concorrência interna dentro da organização. E a concorrência de mercado é essa que te permite produzir o mesmo produto e serviço de uma outra organização. Quanto mais concorrência você tem, efetivamente, você melhora o serviço, reduz o preço e eleva a qualidade. É por isso que o mercado, ele atua de certa forma sozinha. É essa laissez-faire. Exatamente. Ah, é francesa. Certíssimo, professora, mas, por exemplo, a concorrência de melhor funcionário não produzirá um trabalho menor? Sim, existem organizações, isso a gente vai falar também dentro da administração por objetivos, que trabalha com essa questão de você bonificar, né, o seu funcionário. Isso não é ruim, mas às vezes a pressão daquele funcionário de atingir as metas e ser bonificado também pode causar nele uma pressão psicológica muito grande. Não é que seja ruim, é que tudo em demasia pode ser prejudicial. Vocês entenderam? É claro que quando eu pego e bonifico o meu funcionário por ele ser o melhor funcionário, eu posso fazer com que os outros funcionários queiram se desenvolver dentro da organização e melhorar seu serviço, para chegar no dia a ser o primeiro colocado. Mas, ao mesmo tempo, eu posso criar pessoas e funcionários que, em vez de querer melhorar, estão querendo boicotar aquele que ficou em primeiro. Então, assim, toda e qualquer atividade que você pontue, que você bonifique, é boa. Quando você tem pessoas que entendem isso. O que a gente está querendo dizer é que tem que se evitar conflitos dentro da organização. Então, se você vê que o funcionário está gerando muita fofoca, muito disse-me-disse, que o funcionário, em vez de querer crescer, ele está querendo boicotar o colega, aí é que você tem que atender a essa concorrência. Não que a concorrência ela seja ruim. Ela deve ser suprimida quando houver esse tipo de comportamento que não é correto, né, pessoal? Por exemplo, só trazendo aqui um caso real. Eu coordeno também um curso de administração e eu sou professora num curso de administração. E eu instituí um projetinho semestre passado intitulado Top 3, que seria o Top 3, que na verdade agora mudou para Top 10. Continua Top 3, mas é Top 10. O Top 3, ele vai premiar os 3 melhores acadêmicos do semestre anterior, ou seja, do semestre 2018.1, né? Porque nós estamos lá na faculdade em 2018.2. Então, eu fiz o quê? Eu fiz um levantamento de todas as médias dos alunos, fiz um cálculo e coloquei, primeiro eu iria premiar somente os 3 primeiros colocados, né? Nós instituímos um livrinho para cada um, uma plaquinha e uma camisa lá dizendo que ele é um dos 3 melhores acadêmicos de toda a faculdade durante o semestre 2018.1. Aí os alunos se empolgaram tanto que disseram, não, professora, faça os 10 primeiros. E aí, da 4ª até a 10ª posição, a senhora entrega uma certificação de menção honrosa. Então, eu utilizei a concorrência de forma positiva. Eu fiz o quê? Eu vou premiar os meus alunos. É claro que todos eles, esse semestre, têm a chance de atingir esse objetivo, fazer com que eles estudem mais e utilizar a concorrência entre eles para que eles passem a estudar mais. Então, a concorrência ela não é ruim. Agora, a organização ela precisa estar atenta aos conflitos que ela pode gerar. Eu espero não gerar nenhum conflito, que essa é a verdade, né? Eu só espero que os alunos estudem mais. Mas o meu objetivo foi, primeiro, premiar aquele aluno que se esforça, aquele aluno que, apesar das dificuldades, está lá na faculdade, está desenvolvendo as suas atividades, premiar os 3 primeiros, né, e entregar a menção honrosa para os 7º até a 10ª posição, mas também fazer com que eles se dediquem mais,
né? Então, eu vou fazer a premiação a cada semestre. O pessoal que ficou em... não vai ser acumulativo. Então, pessoal, essa média de 2018.1 não acumula, porque eu vou tirar a média somente de 2018.2. Então, quem não ficou entre os 10 primeiros colocados, tem a chance agora de ficar entre os 10 primeiros nesse semestre, de se desempenhar, de se esforçar na disciplina durante todo o semestre. Então, eu estou utilizando a concorrência, eu não estou dizendo que ela é ruim, ela é boa, tá? Mas aqui eu estou falando da concorrência interna, e aí o pessoal que me deu o exemplo, eu estou falando da concorrência externa. Tanto que o mercado, quando você tem um mercado onde o governo ele não atua, principalmente na sociedade capitalista, você tem a livre concorrência gerindo esse mercado. E hoje... até mesmo as grandes fusões, elas são limitadas. As grandes fusões e incorporações, quando você tem dois grupos que eles sozinhos dominam determinada área, né, do mercado, o governo ele precisa estudar a fusão e a incorporação antes de permitir, para que não haja um monopólio daquele produto e só eles produzirem, assim, evitar que eles determinem um preço, que ninguém mais possam concorrer de igual para igual, entendeu? Então, a concorrência, ela é tão importante que ela é limitada, entre aspas, né, limitada pelo governo quando você vai fazer grandes fusões e incorporações entre grandes empresas para não deter um monopólio, só eles terem o domínio sobre determinado produto ou prestação de serviço. Mas a concorrência é importante. Você estimular a bonificação entre os seus funcionários, quem se desenvolveu mais, é extremamente significativo e extremamente importante para desenvolver a organização. Só precisa tomar cuidado com a questão da concorrência desleal, que isso ele é proibido, né, até dentro da organização, mas também é proibido por lei. Inclusive, vendas de ações a descoberto, que é o fato de você começar a vender as ações. Eu sou acionista de uma empresa e eu quero ser o dono dessa empresa. Eu tenho 40%. E eu gostaria de adquirir mais 15%, para ficar com 55%. Se eu começar a vender as ações, o mercado ele entende que a empresa está indo mal. O valor das ações vai e cai, e aí eu posso comprar mais 15% das ações com aquele meu dinheiro. Ou então eu forço as pessoas que são acionistas a vender, e aí eu vou comprando até chegar esses 15%, e aí eu detenho 55% dessa organização. Eu sou o dono da organização porque eu sou o sócio majoritário. O fato de eu fazer essa ação para reduzir o preço, ou fazer as pessoas venderem as ações para me comprar, é crime. Tá? Justamente porque eu estou fazendo uma concorrência desleal. Assim, não vamos adentrar muito, porque é extenso, eu espero, né? Mas assim, está aí, vocês podem acessar qualquer conteúdo. Olha, a nossa formação é tão ampla, mas é tão ampla, que a gente poderia ficar aqui a tarde todo dia, mas ninguém vai fazer isso, né? Só falando de assuntos... voltados para a administração e até mesmo concorrência, porque eu já adentrei até outros assuntos, mas é isso mesmo, a livre concorrência ela deve ser mantida. Eu estou falando aqui basicamente da concorrência interna, mas se ela for uma concorrência que agregue, ela é sempre bem-vinda, sempre bem-vinda. Eu estou utilizando a concorrência no meu curso, que eu quero que o povo estude. Estude, ganhe dinheiro e depois falem lá que foram todos os meus alunos, que é para mim ficar com o ego lá em cima. Tá? E aí, pessoal, finalizamos, tá? A decorrência da... Tá. Então, aí, pessoal, solicitaram aqui para a gente ver os polos antes de eu iniciar esse tópico. Aí eu gostaria de ver vocês, saber se vocês estão gostando. Façam um legalzinho aí para mim, se estão gostando. Tá. Desculpem aí se... porventura, eu não consigo enxergar que a professora está de óculos. Eu não consigo enxergar que a professora está de óculos. Matias Olímpio, ajeitar a câmera, pessoal. Eu só consigo ver uma coisa escura. Eu, sinceramente, achei que não estava mostrando vocês. Ajeitem a câmera para a professora poder ver vocês. Eu espero que vocês estejam gostando da aula, pessoal. Matias Olímpio. Cajueiro da Praia.
Pessoal de Cajueiro. Pessoal de Cajueiro. Prazer vê-los. Espero que estejam gostando aí da nossa aula. Pessoal de Boa Hora. Ah, tá todo mundo... É fardadinho? Ai, que... Bom dia, prazer em conhecê-los. É um prazer... Agora vai entrar Ribeiro Gonçalves. Ai, tem muita gente. Ah, mas eu gostei do pessoal também. Todo mundo fardadinho. Pessoal de Ribeiro Gonçalves, bom dia. Prazer. Domingo Mourão. Tá um pouco embaçado a câmera. Ajeitar o foco de Domingo Mourão. Tá um pouco embaçado, eu não estou conseguindo visualizar. Agora sim. Prazer, pessoal, vê-los. Espero que estejam gostando da aula. Vamos para Fronteiras. Tá aparecendo aqui. Prazer, pessoal, bom dia. Cocal agora. Ah, Cocal. Prazer, pessoal, bom dia. Tá certo. Aí, pessoal, se vocês tiverem dúvida do material, enquanto o pessoal vai aparecendo, vocês podem ir anotando para nós fazermos um processo de tira dúvidas. Santana do Piauí acabou de aparecer. A sala está lotada. Bom dia, pessoal. Prazer em conhecê-los. Santana do Piauí. Viu, pessoal? Vão anotando as dúvidas, repassando as dúvidas. Vocês têm uma atividade para entregar. Tá? Para a gente poder finalizar a disciplina sem nenhuma dúvida. Vocês entenderam tudo bonitinho. Encerrar a disciplina não, a unidade, né? E também a disciplina, né? Absorver o conteúdo. Absorver o conteúdo aí. Olho d'Água. Prazer, pessoal de Olho d'Água. Vamos ver se a gente consegue Belém do Piauí. Deixa eu ver. Santana do Piauí, Olho d'Água, muita gente. Muitos futuros administradores. Belém do Piauí, ajeita o foco para mim, por favor. Eu não estou conseguindo visualizá-los. O foco de Belém do Piauí. Agora sim, prazer. Adorei, animação. Ai, que povo animado. Cristino Castro, o foco também. Mais Fronteiras, aí encerra para nós voltarmos para a última hora aí da nossa aula. Belém do Piauí ainda aparecendo para mim.
Fronteiras, pessoal de Fronteiras, bom dia. Tá? Então, pessoal, vamos retornar aqui. A última decorrência dessa teoria é a administração por objetivos. A administração por objetivos, ela surgiu aí por volta da década de 1954, tá? Com Peter Drucker, que é considerado o pai dessa decorrência. Qual é o objetivo dessa decorrência, né, da administração por objetivos? É realmente fazer com que a organização ela consiga atingir aquilo que nós falamos lá no início, que é atingir os objetivos e os resultados tratados por qualquer tipo organizacional. Então, a administração por objetivos, ela tem não somente alguém pensando lá na cúpula, mas ela tem uma união entre gerente e subordinados. Então, eu converso com os meus subordinados, é claro que eu detenho a autoridade, mas eu vou entender quais são as necessidades do meu chão de fábrica, do pessoal do operacional. Então, há um alinhamento entre a gerência e a subordinação. A cobrança dos resultados, elas são proporcionais àquilo que eu proporciono aos meus subordinados. Então, a administração por objetivo, ela diz o seguinte: você vai cobrar do seu subordinado? Você vai cobrar, mas você precisa dar para ele algum tipo de embasamento teórico para que ele possa dar o resultado que você deseja. Então, não é só você cobrar sem prepará-lo, não é você achar que ele precisa saber de tudo se você não deu nenhum tipo de informação, tá certo? Assim, o subordinado ele também vai atingir as metas e os objetivos através desses meios que você mesmo proporcionou. Então, há um feedback com reuniões periódicas. A ênfase é na mensuração desses resultados. Por quê? Meta, planejamento, ele só tem função efetiva se houver desculpem, pessoal, uma mensuração desses resultados. Se eu efetivamente quantificar os resultados e verificar se esses resultados eles foram atingidos ou não. E aí apoio intensivo do staff, porque o staff, que é, relembrando, né, aquela equipe de apoio, aquela equipe de assessoria, ela vai estar auxiliando o pessoal que está lá na linha de produção para atingir esses objetivos. Então, a administração por objetivos, ela foca nisso. A organização ela tem que atingir aquilo a qual ela se propôs, ela vai alinhar a gerência com a subordinação, ela vai trabalhar a questão de feedback, ela vai treinar o subordinado para que ele dê o resultado e ela vai ter apoio do staff, tá certo? Acho que quando eu estou apertando... Pessoal, deixa eu só retornar aqui para me verificar. Não, pode voltar. Eu solicitei não, né? Eu não solicito nada, né? Eu escolho o que já está pronto aí ao nosso bel prazer. Mas eu escolhi um pequeno vídeo introdutório antes de nos aprofundarmos, né, nessa nova teoria, entre aspas, né, nessa decorrência da teoria neoclássica, para vocês entenderem um pouquinho da administração por objetivos. Se vocês desejarem, vai estar disponível também, antes de ir para a plataforma, os links dos vídeos, né, só os linkzinhos para vocês acessarem, caso vocês desejem acessar antes. Mas todos os vídeos vão ser repassados para a coordenação e vocês vão poder acessar através da plataforma, inclusive esta aula de hoje, tá certo? Que é gravada e que vai ser postada a posteriori na plataforma. Então, eu vou passar esse vídeo para vocês, que é uma introdução a essa decorrência. Eu espero que vocês aproveitem. E se tiver dúvidas, nós vamos retirar após o vídeo, porque, na verdade, é um vídeo introdutório, não é uma situação. É um vídeo explicando sucintamente o que vem a ser essa decorrência, como ela funciona e quem é o precursor dela. Tá certo? Podem passar o vídeo.
Created using Powtoon. Então, pessoal, retornamos agora após o vídeo. Então, vocês viram uma pequena introdução, um pequeno resumo do que seria a administração por objetivos. E é isso mesmo. Foi uma teoria formulada lá na década de 1954. É uma teoria que tem foco nos objetivos, mas o objetivo da organização, ele vai ser... O resultado ele vai ser atingido se você alinhar o que o gerente determina com os subordinados. Então, há um alinhamento. Ela é considerada a parte democrática justamente por causa disso, porque não é uma imposição. Não é um gerente determinando como deve ser feitas as atividades, mas sim o gerente se alinhando aos seus subordinados, dando condições, capacitação e alinhamento efetivo para que os resultados sejam obtidos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, era para ser efetivamente um breve resumo, tá? Eu irei agora explanar sobre essa teoria, que é a teoria final da teoria neoclássica, e aí vocês vão colocando as dúvidas que vocês obtiverem. Dentro de uma organização, há 3 tipos de objetivos, tá? E aqui nós colocamos a hierarquia dos objetivos, né? Que objetivos seriam esses? Objetivos estratégicos, táticos e operacionais. Por que a pirâmide novamente, professora? Porque cada um desses objetivos está direcionado a uma parte mesmo da estrutura organizacional. O estratégico refere-se a tudo aquilo que eu vou fazer em termos de estratégia. Os objetivos firmados pela cúpula da organização. Os objetivos de missão, de planejamento, aquilo que nós iremos fazer, onde eu quero chegar com a minha organização em 2020, em 2030. Então, esses objetivos a longo prazo que traçam as metas de funcionamento, de melhoria da minha organização, são considerados objetivos estratégicos. E eles são efetivamente idealizados por quem comanda a organização. Os objetivos táticos, eles são objetivos da parte intermediária. Estão relacionados com o departamento, com cada supervisão. Então, quando eu tenho os objetivos de venda voltados somente para o departamento de venda, que seria X% ao mês de elevação, ou um valor fixo, eu gostaria que minha organização vendesse 200 mil. Isso é um foco, é um objetivo do departamento de vendas. Então, é um objetivo tático, porque está voltado apenas para o departamento. E aqui está na parte intermediária da organização, da hierarquia também. Então, eu tenho quem pensa, tratando de objetivos estratégicos, a minha parte intermediária, que pode ou não ter algum tipo de autonomia, os objetivos táticos, que se referem a departamentos, e aí eu tenho os objetivos operacionais, que são determinados e desenvolvidos a curto prazo e têm a ver com quem produz, com quem presta serviço. Os objetivos operacionais referem-se à linha, tá certo? E os objetivos táticos estão mais voltados para o staff, tá? Os objetivos estratégicos e táticos estão mais voltados para o staff e os objetivos operacionais para a linha. Então, eu tenho uma empresa de costura, de reforma, de costura. O que seria um objetivo, o que seria alguma decisão operacional ou um objetivo operacional? Evitar quebras de máquinas, ou fazer com que toda vez que uma máquina ela tivesse algum tipo de problema, que ela fosse rapidamente consertada. Então, assim, eu não posso trabalhar com costuras, né, com reparos, e deixar a minha máquina 3 semanas sem consertá-la. Eu preciso resolver logo. Por isso que os objetivos operacionais são de curtos ou curtíssimos prazos. Mas vamos dizer que eu cresci tanto que hoje eu tenho um ateliê, eu tenho um departamento de ateliê, porque eu estou fazendo roupas e vendendo, e eu continuo com o meu reparo. Continuo fazendo consertos, eu continuo fazendo reparo. Uma pessoa chegou no meu ateliê, solicitou um vestido, o vestido ficou um pouco folgado, precisa fazer o reparo, eu vou remanejar para o meu outro departamento, e aí eu tenho os dois, eu tenho um ateliê e eu tenho um departamento de reparo. Então, quando eu penso em desenvolver o meu ateliê,
que seria produzir mais peças diversificadas, estar antenada com a moda, né, ter peças novas toda semana, eu estou desenvolvendo um objetivo tático voltado para o departamento de ateliê. Tá? Quando eu desenvolvo os objetivos da organização como um todo, o que eu gostaria de ter, o tamanho da minha organização, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, aí eu estou pensando no objetivo estratégico. Eu espero que tenha ficado bem firmado na mente de vocês os três tipos de objetivos e o nível hierárquico. Outra coisa, não é só lembrar de quem faz esses objetivos, ou de quem propõe esses objetivos, mas também o tempo. O objetivo estratégico é um objetivo de mais longo prazo, mais longínquo. O objetivo tático é de médio prazo. São coisas que eu posso melhorar, mas eu não vou demorar 10 anos. Né? É uma coisa, no máximo, que eu tenho que desempenhar em até 1 ano. E o operacional é de curto e curtíssimo prazo. São coisas imediatas que eu preciso resolver agora, do qual depende a minha produção, a minha prestação de serviço. Então, a administração por objetivos, ela prima por você determinar esses objetivos, quem vai ser responsável por executá-los, né? E o prazo do qual eles serão executados. Mas isso vocês precisam firmar bem. Estratégico, alta cúpula, quem pensa, quem comanda, longo prazo. Tático, parte intermediária, pessoal que está na parte da gerência e supervisores, pessoal que tem ou não autonomia e médio prazo. Operacional, pessoal da base da minha pirâmide, curtíssimo prazo, geralmente coisas rotineiras ou decisões e objetivos que o meu funcionário pode controlar. É a manutenção de um maquinário, é evitar que a organização ela fique sem matéria-prima. Então, eu posso deixar um funcionário só para controlar a matéria-prima para que ela não venha faltar. Isso é um objetivo operacional, é de curto e curtíssimo prazo. Aí aqui, pessoal, também surgiu dentro dessa teoria o principal conceito que nós temos de estratégia. Hoje todo mundo fala assim de estratégia. Estratégia surgiu quando? Lá na teoria neoclássica, quando se desenvolveu a administração por objetivos. Por quê? Porque a organização começou a pensar as estratégias de desenvolvimento, como ela ia planejar todo o seu rol de atividades, gerir esses recursos para conseguir atingir essas métricas, esses objetivos, esses resultados do qual ela se propôs. Então, aqui é uma diferenciaçãozinha básica entre estratégia e tática, né? Porque dentro da organização, geralmente, o empresário, o empregador, prefere trabalhar com essas duas e delimitar ao máximo a questão operacional. Já que o meu operacional, que é o pessoal que vai estar na minha linha de fábrica, é o pessoal menos especializado, então quanto menor decisões eles tiverem dentro da organização, talvez seja melhor. Então eu tenho, na estratégia, envolve toda a organização, por isso que quem pensa é a cúpula da organização, é um meio para atingir os objetivos do qual eu me propus, é orientada para o longo prazo, como eu já havia falado, e é decidida no nível institucional da organização. O pessoal lá de cima, o ser pensante, o dono da organização, o manda-chuva, o chefão. A tática refere-se ao departamento, a cada unidade, a gerência, é um meio para alcançar os objetivos departamentais. Então, quando eu falei lá do objetivo só do setor de ateliê, é um objetivo tático, porque ele vai alcançar o objetivo só daquele setor, né? Que é fazer roupas diferenciadas, estar antenada com a moda, ter uma roupa nova a cada semana. É orientada para o médio e curto prazo e é definida no meio intermediário, com o gerente. Então, basicamente, eu tenho, na verdade, 3 tipos de objetivos, mas a organizacional foca geralmente na estratégia e na parte tática. Porque quanto menos o meu operacional tiver em termos de decisões, dependendo da minha organização, melhor. E aí, nós já ouvimos falar nessa matriz, né?
Possa ser que vocês talvez não tenham visto especificamente fora da leitura, mas já viram, deve ter visto em Teorias da Administração 1. Mas mesmo que não viram, deve ter ouvido falar, deve já ter relacionado esses fatores aqui que nós estamos vendo. O que é essa matriz SWOT? É uma matriz que analisa outra coisa. Qual a principal mudança da teoria clássica para a teoria neoclássica? É que a teoria clássica ela tinha muito foco na parte interna da organização. E a teoria neoclássica ela passou a focar tanto na parte interna da organização como na parte externa. Porque a parte externa da organização, o ambiente, ela também influencia. Só que é claro que sem tanto foco em relação à teoria da contingência, que é uma unidade que nós vamos estudar, porque efetivamente lá na teoria da contingência nós estudamos o ambiente externo. Mas aqui na teoria neoclássica, o ambiente externo ele já foi visualizado, ele já foi visto como um ambiente que precisa ser levado em consideração quando você vai desenvolver a sua organização. Então nós temos o ambiente interno, que é a parte interna da organização, e nós temos o ambiente externo. Então, todo gestor precisa analisar tudo isso. Dentro do ambiente interno, eu tenho o que é força e o que é fraqueza da minha organização. Qual é o meu ponto forte dentro da minha organização? É o meu atendimento? É o meu produto? É a qualidade do serviço que eu presto? É o fato de eu ter um olhar diferenciado para o meu cliente? É o fato do meu cliente se sentir em casa? Qual é a minha fraqueza? A minha loja ela é excelente. Eu presto um serviço de qualidade, mas eu não tenho dinheiro para colocar uma loja no centro. Então, a minha loja ainda é uma loja de bairro. Pode ser uma fraqueza, porque no bairro não há um aglomerado de pessoas tão grande quanto há no centro. Isso pode ser uma fraqueza. Então, quais são as fraquezas que eu tenho? É a minha localização, é a verba que eu não possuo de forma elevada para dar uma melhorada, eu não tenho um capital de giro tão elevado, eu estou iniciando e ainda tenho dificuldade de financiamento, de linhas de créditos, isso também pode ser uma fraqueza. Então, o sucesso de uma organização também reside no fato de você elencar as suas forças e as suas fraquezas no ambiente interno. No ambiente externo, você tem oportunidades e você tem ameaças. Eu tenho uma padaria lá no meu bairro. Eu vendo meu pãozinho francês e eu não me interesso por economia. Mas houve uma elevação do dólar, né? Vou falar agora da ameaça. Houve uma elevação do dólar. Eu sei que o meu pãozinho, por causa do trigo, pode ficar um pouco mais caro com essa elevação. E aí eu tenho o quê? Uma ameaça que veio de dentro da minha organização. Não, tá tudo ok, tá tudo funcionando, tá tudo perfeito, mas a moeda estrangeira elevou, pode alterar toda a minha dinâmica, porque eu vou ter um produto que pode ficar um pouco mais caro. Aí eu tenho que reduzir um outro custo, às vezes, para não repassar esse preço para o meu cliente, que já está acostumado a comprar na minha mão, os pãozinhos, os pães que ele vai tomar café pela manhã, ou então aquele pessoal que vem, que está acostumado a tomar café na minha padaria. Então, existem situações que o ambiente vai lhe colocar como ameaças. Mas vamos dizer que houve, né, um processo econômico de melhoria do real em relação ao dólar, e aí o dólar caiu. Então, como eu tenho um produto que ele não é tão perecível, eu estou vendo uma oportunidade de comprar uma quantidade um pouco maior. Porque aí, mesmo que eleve o preço, vamos dizer que seja momentâneo, mesmo que eleve o preço, eu já comprei o produto um pouco mais barato. Então, vai surgir dentro da organização situações que o ambiente te traz como oportunidades e como ameaças. A minha cidade, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo e ela tem um fluxo atualmente de automóveis. E eu vi a oportunidade de fazer um serviço diferenciado de lavagem, de reestruturação de automóveis, de consertos. Então eu vejo uma oportunidade de colocar um negócio naquele ambiente. E isso foi fomentado porque o pessoal melhorou a renda e passou a comprar, né, automóveis. Então, vai existir situações em que você pode, dentro da organização, ter oportunidades de negócios, não só de abrir um negócio, como de melhorar o seu negócio, como você também vai ter alguns tipos de ameaça.
tá? Que independe da sua ação, que vai depender do mercado, porque existem vários tipos de risco, né? E quando você começa a gerir uma organização, ou quando você abre a sua organização, ou vai trabalhar para uma outra pessoa, você precisa alinhar. Então, foi aqui nessa teoria que começou a surgir os conceitos iniciais, né, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaça. Isso tudo também advinda da estratégia, porque é a estratégia que te dá essa visão. O que é meu ponto forte, o que é meu ponto fraco, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso dosar, tá? Então, assim, essa teoria neoclássica, ela é basicamente tudo que nós vimos hoje. E outra coisa, achei interessante no vídeo, como vocês viram, que não é o fato de uma teoria ser um pouco mais antiga, lá da década de 50, que ela está em desuso. Até agora, a maioria do que nós vimos é utilizada até hoje. Até hoje se fala em planejamento estratégico, tático e operacional. Então, não vão dizer que, porque é antigo, não se utiliza hoje. O que você deve é melhorar aquilo que já foi feito, com novos estudos, e aí, efetivamente, retirar aquilo que já foi visto que não funciona e melhorar aquilo que funciona. Porque foi isso que a teoria neoclássica fez. Ela pegou o que a teoria clássica dizia que funcionava e melhorou. E aqui a apreciação crítica da administração estratégica. É porque, apesar de todos os benefícios, todas as teorias, elas têm algumas críticas. Inclusive, na departamentalização, nós temos o downsize, que é um termo em inglês, que significa o fato de você encurtar esses departamentos, porque muitos departamentos também geram custos. Tem o fato de você utilizar constantemente a reengenharia para melhorar os processos, que também é uma crítica lá na departamentalização. E hoje nós temos, inclusive com a nova reforma trabalhista, a terceirização, que é o fato de você também poder terceirizar parte das suas atividades, que é também diminuir os departamentos da sua organização. Então, você pode hoje terceirizar a limpeza da sua organização. Então, existem, e isso, pessoal, esses três termos são aí da década de 1980. Ó, imagina, década de 1980, já se falava em terceirização e agora é que efetivamente foi se colocado em uma lei. Para vocês entenderem que não é porque é antigo que está em desuso, porque de 1980 nós estamos em 2018 e agora que foi utilizada efetivamente terceirização no nosso país. Tá? Então, vamos colocar aqui, na verdade, só algumas críticas a essa teoria, que é a teoria da administração a partir do foco nos objetivos. A estratégia, ela é uma faca de dois gumes. Significa dizer o quê? Ao mesmo tempo que você tem os benefícios, você precisa fazer tudo direitinho. Porque se você fizer meia boca, ou seja, fizer de qualquer jeito, não vai funcionar. Então, ela só lhe dá retorno se você tiver tempo, se você tiver pessoal qualificado, que vai efetivamente melhorar a gestão da tua organização. O planejamento estratégico também teve algumas escolas equivocadas, que porque planejamento estratégico ele é bom, não é porque é a cúpula que pensa que é bom. Não é porque a cúpula determinou que vai ser vantajoso, porque às vezes a cúpula ela não entende do chão de fábrica, do operacional, ela não ouve o subordinado. Então, muitas vezes, ela pode traçar metas e objetivos que não vão ser alcançados, porque na parte operacional jamais funcionaria. Então, não é porque você fez um planejamento estratégico que ele vai funcionar. Outra coisa, os pecados capitais dessa teoria, da teoria neoclássica, porque a teoria neoclássica é uma teoria muito abrangente. Então, você precisa estudar ela em profundidade para determinar os pontos positivos dela, para poder colocar em prática. Foi o que eu já falei durante toda a nossa aula. O que determina se é centralizado ou descentralizado é a minha organização, é o objetivo que eu tenho, é o porte, é o meu dinheiro, é o que eu tenho no bolso, o que eu tenho em termos de capital, o meu capital de giro. Eu não vou sair abrindo departamentos se eu não conseguir mantê-los. Se eu não poder pagar o pessoal para poder gerir esses departamentos, porque são pessoal especializado, pessoal diferenciado. Aí eu tenho dois autores, né, que dizem o seguinte. Levinson, ele diz, aí nós vamos falar lá da concorrência, que nem sempre bonificar, que é a da punição e a da bonificação,
a psicologia da bonificação e da punição, ela é boa, porque ela pode fazer com que o subordinado ele fique pressionado. Aquele que atinge a meta, nossa, é visto como excelente, mas muitas vezes o outro profissional ele não atingiu por uma série de questões. E ao não atingir as metas, dependendo do psicológico, pessoal, porque envolve muitas coisas, ele pode ficar frustrado, então ele pode não desempenhar da mesma maneira as tarefas, porque ele acha que por mais que ele faça, ele não atinja. Então, Levinson, ele faz esse tipo de crítica. E Lodge, ele diz o seguinte, que muitas vezes o subordinado ele tem um peso tão grande, mas tão grande, e o gerente ele não entendeu o papel dele nesse feedback, em sentar com o subordinado, cobrar, mas dar todo esse aparato que o subordinado se sente pressionado. Tá? Então, não é somente colocar os objetivos, é fazer tudo correto. Por isso que ele disse que aplicar a administração por objetivos de forma incompleta, em vez de trazer resultados, vai trazer prejuízo para a organização. E, muitas vezes, a APO ela pode exagerar. Ela pode ter volumes de papéis, ela pode dificultar a comunicação. Então, tem um lado positivo. Formalizou a administração enquanto ciência, porque ela efetivamente traçou estratégia, traçou o que é tático, traçou o que é operacional, determinou como uma organização ela deve ser gerida, mas também existe as críticas, né? Porque ninguém está ileso de crítica, e se eu tiver alguma crítica sobre a minha aula, vocês podem dizer que a professora vai tentar melhorar, tá? Eu acredito que na hora... Vou voltar aqui... Certo. Deixa eu verificar, porque eu acredito, pessoal, que na hora que eu... Pronto. Então, aqui são os principais objetivos da APO. Eu acredito que na hora que eu vá passar, e é para não passar muitos slides, aí eu vou ficar voltando, né? Mas eu acredito que seja mesmo o TAUT. E aí eu, em vez de fazer, voltar. Mas tudo bem. Benefícios com a administração por objetivos. Aclaramento dos objetivos, objetivos bem definidos, melhoria do planejamento, porque para atingir eu vou planejar, mas eu tenho que executar. Padrões claros de controle, porque aí eu vou saber qual é o objetivo e como é que eu vou controlar. Motivação das pessoas, porque eu vou ter um subordinado participando do processo decisório. A avaliação mais objetiva dos resultados e melhoria da moral da organização como um todo, porque eu tenho um subordinado, eu tenho um gerente, eu tenho a cúpula, todo mundo participando da gestão organizacional. Por isso que ela é considerada uma teoria democrática. Agora, pode haver alguns tipos de problemas, né? Como nós já falamos, né? Nem tudo é perfeito. O subordinado pode ficar, se achar que ele está sofrendo algum tipo de coerção, subjugado, ou então que ele está sendo cobrado demais e ele não recebeu todo o aparato. Eu posso aprovar, como eu já falei, objetivos incompatíveis. Eu não conheço a minha organização, eu estou lá sentadinho na minha cadeira, com a minha visão panorâmica, eu não converso com os meus subordinados, aí eu traço metas e objetivos que não tem nada a ver com o operacional. Que o operacional, vocês já entraram numa organização que o pessoal está lá, o pessoal da limpeza, do atendimento, diz assim, fulano, o dono da organização fez isso, isso e isso, mas eu já sei que não vai funcionar. Eu acredito que você já tenha ouvido alguma vez na vida de vocês esse tipo de comentário. É porque o dono da organização traçou metas e objetivos sem conversar com o pessoal que lida todo dia com o cliente, que está ali no operacional. Então, objetivos incompatíveis, que não tem nada a ver e por ser incompatíveis não serão atingidos. Aí não é a teoria que é ruim. Eu utilizei a APO e não funcionou. Não. Foi você que não traçou os objetivos corretos dentro da sua organização por você não conhecê-la. Aí eu tenho papelório em excesso, que é um dos excessos da APO, focalização sobre os resultados em relação aos meios mais facilmente, porque lá naquele nosso primeiro vídeo, nós vimos que eu poderia focar tanto no resultado, que seria o cachecol, que eu não estava nem me importando o que é que eu ia utilizar para chegar nesse resultado. Então, o fato de eu querer almejar o resultado pode fazer que os meios fiquem meio nebulosos e eu faça de tudo para atingir esses meios, tá?
mensurar só aquilo que eu acho de mais importante em termos de resultados. Às vezes, é um resultado social. Eu tenho uma organização que, de certa forma, atinge o meio ambiente e eu tenho uma política de não jogar lixo. Eu trabalho com conserto de aparelhos eletrônicos. Nós sabemos que não podemos descartá-los de qualquer maneira, né? Mas eu estou sem tempo de ir até um descarte apropriado ou de fazer uma venda e eu faço esse descarte de qualquer maneira, porque o meu objetivo é reduzir esse material em excesso. Então, eu estou atingindo o objetivo de qualquer forma. Ou eu tenho um hotel na beira da praia, mas eu não entendo que antes de jogar o meu esgoto na praia, eu preciso dessa praia limpa para atrair cliente. Então, eu estou pensando só no meu retorno. Eu não estou pensando em montar um tratamento de água para antes, pelo menos, dessa água sair, ela ser previamente limpa. Então, existem organizações que ela focam tanto no resultado que o meio, que como ela vai resolver essas atividades, pouco importa. Aí ela vai atingir o meio ambiente, aí ela vai ser desleal na concorrência. Então, deve-se haver esse tipo de preocupação. Não é só o resultado pelo resultado, atingir o objetivo por atingir o objetivo. E perseguição rígida por objetivos, e alguns objetivos, quando não serem alcançados, eles podem ser substituídos. Porque o gerente quer tanto dar um resultado que ele diz assim, olha, esse objetivo está muito além. E às vezes o objetivo ele é extremamente importante para a organização. Aí o que ele faz? Ele abandona aquilo que é importante. Mas ele também pode começar a correr atrás de objetivos que poderiam ser abandonados anteriormente e não foram abandonados anteriormente. Ficar correndo atrás de uma coisa sem futuro, né, no linguajar popular. Então, apesar dos benefícios, a APO, quando mal utilizada, ela também pode incorrer em alguns problemas. Aí aqui nós temos um modelinho, né, um modelo de transição do estilo administrativo com a APO. Então, antes, nós tínhamos uma administração mais do cotidiano, com a visualização apenas dentro da organização, com foco apenas em produtos, uma orientação muito mais interna, foco nas atividades, sem saber como as atividades eram feitas, foco na rotina, foco no como eu estou fazendo e não na qualidade do que eu estou fazendo. Foco no dinheiro, foco no maquinário, uma ação muito mais centralizada, um estilo muito mais autoritário, um individualismo maior. Então, antes da APO, a maior parte das organizações tinham esse foco, tá? Depois da APO, as organizações elas puderam focar mais no coletivo. Então, teve uma focalização no futuro, não é só o hoje, não é o cotidiano, não é o dia a dia. Como eu quero a minha organização daqui a 5 anos? Como eu espero ver a minha organização daqui a 10, 15, 20 anos? Onde eu espero chegar? Que tipo de patrimônio eu vou deixar para os meus filhos? Entendeu? Que tipo de organização eu tenho hoje? Eu vou tratar o meio ambiente de que maneira? Tudo isso são objetivos que devem ser visualizados a priori dentro da organização. Tá? Visualizar de fora para dentro da empresa. Tá? Visualização externa, né? Sair um pouquinho da empresa e verificar ela como cliente. Tá certo? Verificar quais são os problemas, né? Porque eu estou dentro da organização, que eu tenho sempre que pensar que está tudo às mil maravilhas, tá? Orientação para as pessoas, porque como nós já vimos, há um alinhamento entre subordinados e gerentes. Orientação para os clientes, eles têm que estar satisfeitos com tudo que estiver sendo, né, prestados ou produzidos, vendidos. Orientação para os resultados. Inovar, criar, melhorar, ênfase no para quê, foco no tempo, tá certo? Na mentalidade, iniciativa bem mais descentralizada e mais participação dos subordinados, estilo participativo e o trabalho em equipe. Então, houve
se vocês analisarem, houve uma melhoria entre antes da APO e depois da APO. Então, pessoal, basicamente, a nossa unidade abordou esses tópicos, tá? Vou só colocar, tá? Tá. Certo, pessoal. Pessoal, olha, eu estou recebendo 2 tutores. Um de Santana do Piauí, tá? Francisco. E São Miguel da Baixa Grande, João, tá? Vieram aqui nos prestigiar, tá? Nesta aula de hoje, o pessoal pediu para vê-los, tá certo? Eu espero que os tutores tenham gostado da aula e que vocês também tenham apreciado a aula, tá? Foi um prazer recebê-los, viu? Prazer ter vocês, tá? Ah, vai abrir aqui os alunos dos 2 polos, os alunos dos polos, tá? Pra gente visualizar. Santana e São Miguel. Que agora o Santana entrou. É. Vai o pessoal. É. Ah, o pessoal ali. São Miguel. É um prazer tê-los aqui e se precisar, estamos à disposição. Pode utilizar, encaminhar um WhatsApp, viu? Não fiquem aí tímidos e nem que a professora aqui puder auxiliar, se tiver também, professora, alguma crítica, melhor início, estamos abertos, porque vocês que estão aí no dia a dia com os alunos, que vocês, isso, das dificuldades dos alunos. Às vezes eu deixei algum tópico, tá? Sem falar, e aí gostaria que eu voltasse, mesmo que seja numa unidade seguinte, tá? Tá, o prazer foi meu. Bom dia. Certo. Eu vou só colocar. Então, pessoal, chegamos ao fim, né, da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham apreciado, tá? Tá. Aí o pessoal está me pedindo para falar um pouco mais sobre a atividade. Vocês podem falar bem na 4ª questão, porque eu acabei não trazendo um pouquinho o início da questão, só para mim explicar para vocês o que é que eu estou solicitando. A atividade de vocês, pessoal. Eu vou mostrar assim, ó, o Polo de Nossa Senhora de Nazaré. Vou mostrar, vou lembrar, vou anotar. Tá? Nossa Senhora de Nazaré. Então, vamos lá. Escrevam para mim aí, quem tiver com a atividade, o início só da questão, para me relembrar da primeira atividade de vocês, a teoria neoclássica. Pessoal, olha, eu solicitei que vocês entregassem atividade após as minhas aulas. Por quê? Porque eu dei para vocês situações, né? São situações assim, eu dei fulana de tal, chega em uma organização, aí eu dei vários tópicos, ela precisa escolher entre uma organização centralizada e descentralizada, ou é uma pessoa que está passando a organização para o filho. Então, o que eu quero é que vocês consigam alinhar a teoria e a prática, dizer, se vocês disserem que a organização vai ser centralizada, o porquê, quais seriam os benefícios, aí eu não quero decoreba. Se vocês pegarem a atividade, tá, vocês vão ver que são como se fossem vários estudos de caso, várias situações, para vocês alinharem o que vocês aprenderam na teoria e na prática. E não há uma verdade absoluta. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês, se vocês disserem a organização deve ser centralizada, tá? Aí é só vocês explicar por que deve ser centralizada, entendeu? Da mesma forma, se vocês acharem que determinada questão, a resposta seria descentralizado, também explicar. Foi por isso que eu solicitei a atividade após a minha aula, porque seria para vocês terem realmente contato com o professor e
Uma coisa, eu particularmente acredito que uma coisa é você ler o material e outra coisa é a aula, é você estar ouvindo o professor, tirando dúvidas diretamente. Agora sim, pessoal, eu gostaria... Alguém tem atividade para visualizar a quarta questão? Só para me verificar o início, tá? Para poder retirar a dúvida específica nessa questão. Mas o que eu pedi, pessoal, foi isso. Para vocês fazer um alinhamento entre teoria e prática, porque eu coloquei vários estudos de casos, que eu acho que é isso que é importante para vocês. Quando vocês forem administradores, o que vão surgir são situações. E vocês vão precisar utilizar esse conhecimento que vocês estão obtendo para conseguir resolver essa situação. Aí eu estou solicitando o quê? Um perfil? Aí já chegou aqui a solução. Obrigada, professor. Certo. Uhum. Ah, certo. Pessoal, na quarta questão, especificamente, essa pessoa, ela terminou a faculdade, né? A Valéria terminou a faculdade. E aí, o que ela vai fazer? Ela gostaria de desenvolver atividades daquela que é do administrador, que nós vimos lá no início da nossa aula, que é planejar, controlar, dirigir e organizar. Para isso, ela vai montar uma planilha. Não precisa ser necessariamente uma planilha, pode ser uma tabela. O que é que vocês vão dizer? O que para ela, para a Valéria, deveria ser o foco dela em termos de planejamento. O que ela precisa focalizar em planejar. Então, a Valéria, ela precisa ser uma pessoa que precisa traçar metas, verificar quais são os objetivos, tá certo? Que ela vai traçar. Então, seria traçar metas, traçar objetivos específicos. Seria esse ato em controlar. O que é que a Valéria vai fazer quando ela estiver dentro de uma organização e vai precisar controlar? Ela vai precisar verificar se os resultados estão sendo alcançados, ela vai precisar fazer controle e mensuração daquilo que foi feito, ela precisa diagnosticar para verificar se os objetivos foram efetivamente alcançados, ela vai precisar fazer correções. Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês façam, que vocês coloquem as 4 funções do administrador e o foco de cada uma dessas funções. Eu não quero que vocês decorem e coloquem lá tal qual está na apostila, ou só as características que eu falei aqui. Eu quero que, na opinião de vocês, qual é a função básica do planejamento? Na opinião de vocês, qual é a função básica do controle? Na opinião de vocês, qual é a função básica da direção? E qual seria a função básica de orientação, de controle, direção, organização, tá certo? Então, se vocês fossem em uma empresa fazer uma entrevista de emprego e alguém lhe perguntasse qual é a função do planejamento, você não iria responder? Tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem uma síntese. Deu para entender essa quarta questão? Respondam aí sim. A quarta. Se deu para entender? Não quero decoreba, eu quero que vocês listem, façam uma... Certo, obrigada. Quero que vocês listem e façam efetivamente o que é mais importante de cada uma dessas atividades. Ah, primeiro, ó, vou ler aqui. Certo, então eu vou ler. Estão solicitando que eu leia, olha. Como consultor de empresas, Reginaldo Carvalho adota certos princípios básicos em todos os seus projetos. Então, o Reginaldo, ele é um consultor e ele faz aquilo que também nós já discutimos na nossa aula. Ele faz a divisão do trabalho, ele faz a especialização, ele faz a hierarquia e distribui autoridade e responsabilidade. Como é que ele vai vender o trabalho dele se ele é consultor? Então, ele vai chegar na empresa e ele vai dizer assim, olha, dona Maria, eu sou consultor, então a primeira coisa que nós vamos fazer é dividir as atividades da sua empresa. Para quê? Para você saber o que é que você faz e quem deve ser responsável por cada atividade. Depois disso, nós vamos procurar. Se a dona Maria já tem o profissional, aí você vai dizer, ó, eu vou colocar o João,
nessa função aqui, o Pedro nessa função aqui. Olha, nessa função de vendas, eu não achei um funcionário da senhora que possa ficar nessa função. Então, eu acredito que para a senhora vender mais, a senhora precisa contratar uma pessoa de fora. Então, o consultor, ele dá essas soluções para a organização. Então, a primeira coisa, divisão do trabalho. Você vai, como consultor, dizer que você vai dividir todas as atividades que é desenvolvida dentro da organização. Eu frito salgadinhos, eu tenho uma lanchonete, eu preciso de alguém que faça os salgados para mim. Isso é uma divisão de trabalho. Então, você vai, enquanto consultor, chegar lá na organização e dizer o que você vai fazer para a organização. Ele faz aquelas atividades que nós já vimos na nossa aula. Divisão de trabalho, especialização, hierarquia. Aí não foi citada a amplitude, mas aí dentro da hierarquia nós temos autoridade, responsabilidade e nós temos delegação. Então, o que você vai fazer? Você vai vender o seu trabalho dizendo o que a organização tem que fazer mediante tudo aquilo que nós vimos. Imaginem uma situação hipotética. Você é consultor e você foi em uma padaria. Primeira coisa que você vai dizer, olha, seu João, primeira coisa que nós vamos fazer é dividir as atividades da padaria. Divisão de trabalho. Depois, seu João, nós vamos procurar pessoas especializadas para cada área. Se não for de formação, mas que entendam do serviço. A senhora entendeu, seu João? O senhor entendeu, seu João? Aí, assim você vai vendendo o seu serviço. É isso que eu quero na primeira. Deu para entender a primeira? Respondam aí para mim. Para ver se vocês entenderam. Então, é uma situação hipotética. Certo. Aí o pessoal solicitaram aqui a 6ª questão. Abraão Alencar é gerente de produção de uma empresa fabricante de produtos farmacêuticos. A estrutura da fábrica é funcional. Vou relembrar. Aquela que envolve especialização das pessoas e é uma organização descentralizada. Aí, como está dizendo aqui, envolvendo vários departamentos subordinados a Abraão. Com produção, aí elenquei aqui, ó, produção, almoxarifado, compras e abastecimento, manutenção, tecnologia e expedição. O Abraão, ele está insatisfeito com o desempenho do modelo adotado e quer conversar com a diretoria para fazer alteração no sentido de minimizá-lo urgentemente. Como o Abraão deveria apresentar a sua argumentação à diretoria? De forma sucinta, pessoal. O Abraão trabalha numa organização descentralizada. E o que o Abraão acha? Que tem muita gente, né, que é subordinado a ele, mas que tem várias funções. O que ele queria? Diminuir essa quantidade de atividades, tanto subordinadas a eles, como divididas mesmo, muito departamentos. A primeira coisa que ele poderia fazer era reduzir esses departamentos, enxugar a organização, que é o downsize, tá certo? E aí ele poderia propor uma centralização, ou ele poderia mesmo propor só um encurtamento e aí colocar em departamentos atividades que são comuns. Por exemplo, departamento de compra e venda ficaria com compra de matéria-prima e o comércio e marketing. Eu posso colocar o comercial, o marketing e o pessoal que compra matéria-prima em um departamento só. Eu enxugaria o número de departamentos, elencaria várias atividades comuns em um departamento só. Deu para entender a questão número 6? Então, se é funcional, é descentralizada, tem várias pessoas que podem ter atividades com algum tipo de autoridade. E o que eu quero? Eu quero enxugar isso, eu quero enxugar esses departamentos. E aí eu posso utilizar o downsize, que é reduzir essas atividades em poucos departamentos, 3, 4. E nesses departamentos eu vou elencar atividades afins. Aí eu não vou matar o pobre do Abraão de tanto trabalhar. Ou eu posso propor uma centralização. Se eu propor uma centralização, eu tenho que explicar o porquê, dizer quais são principalmente as vantagens, né, já que eu estou propondo. Tudo bem com a 6ª questão, pessoal? Temos só mais 1 minuto. Mas assim, outra coisa, se mesmo depois dessas dúvidas que eu tentei sanar, vocês ainda tiverem mais outras dúvidas, podem entrar em contato com o tutor e o tutor entra em contato comigo, que aí eu faço uma explicação breve para eles e eles falam para vocês.
Quanto mais divisões pode gerar mais custos? Exatamente, aí você pode dividir, reduzir, tá? Eu acho que nós só temos 1 minuto, mas eu passo a explicação da 7ª pelo tutor, tá certo? Para eles repassarem para vocês através de um grupo, tudo bem? Porque eu acho pela questão do tempo. Mas eu gostei muito de vocês terem trago essas atividades e ter repassado isso para mim. Porque o que eu quero é isso, é que vocês assimilem a aula e consigam colocar no papel, nas atividades, a assimilação de vocês. Eu não quero decoreba. Ai, pessoal, eu estou aqui, obrigada, né? Eu que estou mais feliz por vocês terem gostado da aula. Eu espero ter contribuído imensamente. Temos aula aí dia 15, tá? Nossa segunda unidade, eu espero que vocês aproveitem tanto quanto a primeira. Gostaria de ressaltar que o prazer foi todo meu e que se precisarem que eu melhore alguma coisa, eu sei que de vez em quando eu corro, né? Que parece que eu quero aí que termine logo, mas não é, porque é o jeito mesmo da professora. Mas eu vou tentar aí reduzir as minhas andadas, tá? Muitíssimo obrigada e nos vemos aí no dia 15 de setembro.